Olá, queridos, aqui é o pastor Juliano Veloso e eu quero meditar com você nesse vídeo a respeito de um trecho da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. E no capítulo 1, versículo 14, Paulo diz: Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então Paulo diz aqui ser um devedor. E existem pelo menos duas maneiras de eu me tornar um devedor. Se eu empresto, por exemplo, R$ 10 do João, enquanto eu não entregar esses R$ 10 ao João, eu estou devendo isso a ele. Eu me tornei um devedor. Essa é a primeira maneira. Mas existe uma segunda maneira. Por exemplo, se o João me dá R$ 10 para que eu entregue esses R$ 10 a Maria, enquanto eu não levar esse dinheiro a Maria, eu estou devendo esses R$ 10 a Maria, mesmo que a Maria não saiba que tem que receber esse dinheiro. Então eu devo os R$ 10 a Maria e devo isso também ao João. E é dessa segunda maneira que Paulo se declara, então, um devedor. Paulo não era um cristão. Pelo contrário, Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo perseguia de maneira contumaz a igreja de Cristo, até que ele tem um encontro transformador com Jesus Cristo no caminho para Damasco. E Paulo então se converte. Paulo então tem a sua vida transformada por Jesus. E o próprio Deus então levanta Paulo para pregar as boas novas da salvação. Então, quando Deus transforma a vida de Paulo, ele faz de Paulo também um devedor do evangelho às pessoas. Ele tinha a obrigação de anunciar as boas novas a todas as pessoas. E se você que me ouve é um cristão, um verdadeiro cristão, isso significa que a sua vida também foi transformada por Jesus. E isso é uma bênção. Isso significa que você se tornou o povo de Deus, que você se tornou família de Deus, que você alcançou em Cristo Jesus a salvação da sua alma. Significa que você pode ter a certeza da salvação, que você não vai mais para o inferno, você vai para o céu. Louvado e bendito seja o nome do Senhor por isso. Mas isso significa também que você tem uma grande responsabilidade. Se a sua vida foi transformada por Jesus, você também se tornou um devedor. Você tem também uma dívida com o mundo. Você tem que anunciar as boas novas de Cristo às pessoas. Essa é a nossa função, nós que fomos transformados, então, por Cristo Jesus. Até porque se o seu esposo, se a sua esposa, se o seu filho, se o seu amigo, se eles não entenderem, se eles não reconhecerem Jesus Cristo como único e exclusivo Salvador da vida delas, elas passarão a eternidade no inferno. E é minha responsabilidade e sua responsabilidade anunciar as boas novas de salvação para essas pessoas. É claro que quem abre o coração das pessoas para aceitar o Evangelho é o próprio Deus. É responsabilidade de Deus converter as pessoas. Mas é nossa responsabilidade de nós verdadeiros cristãos, anunciar as boas novas para as pessoas. Paulo entendeu a sua obrigação. Tanto é que ele diz, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, veja o que Paulo diz. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Eu não tenho do que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Veja, sobre mim pesa essa obrigação. Palavras de Paulo aqui na primeira carta aos Coríntios. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Veja o senso de responsabilidade que ele tinha. Ai de mim se eu não pregar o evangelho de Cristo. Então, pregar o evangelho não é um favor que eu ou você fazemos a Deus. Não. Essa é a sua função. Essa é a sua obrigação. Pregar o evangelho é a minha obrigação como cristão, como uma pessoa que teve a vida transformada por Jesus. E com relação a essa dívida, Paulo sabe que tem essa dívida, então ele diz no versículo 15,
lá na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 15. Ele continua a sua linha de raciocínio. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós em Roma. Então veja só a linha de raciocínio. Eu sei que eu sou devedor, eu sei que eu tenho a obrigação de pagar essa dívida, então eu estou pronto a anunciar o evangelho. Eu e você também temos essa dívida. Nós temos que anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus às pessoas. Mas nós estamos prontos. Nós estamos prontos para anunciar as boas novas da salvação às pessoas que estão se perdendo? Essa é a grande pergunta. Que Deus nos dê a graça, a sabedoria de meditar nas Escrituras Sagradas, de orar por aqueles que estão se perdendo e de anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até a próxima. Até lá.